Uma coisa é ter uma crença, outra muito diferente é acreditar que você é essa crença. Você já teve a sensação de que precisava provar alguma coisa o tempo todo? Provar que é capaz, provar que merece, provar que é inteligente, provar que é uma boa profissional, provar que é uma boa mãe, provar que é uma boa esposa? Pois é, durante muitos anos eu vivi assim. E o mais curioso é que ninguém estava me pedindo essas provas. Quem pedia era uma voz aqui dentro, dentro de mim. Uma voz que repetia silenciosamente: você precisa fazer mais. Você precisa ser melhor. Você ainda não é o suficiente. E hoje eu quero compartilhar uma descoberta que mudou a forma como eu enxergo a minha própria história. Porque durante muito tempo eu achei que isso era a minha personalidade. Mas depois eu percebi que era uma crença. E pior, uma crença que havia se transformado em uma identidade. E antes de continuar, eu peço para você se inscreve, deixa aqui o seu comentário. Eu quero saber uma coisa: em que momento você precisava provar o seu valor? Porque uma crença começa com uma ideia, mas quando repetimos essa ideia durante anos, ela deixa de parecer uma opinião e passa a parecer uma verdade. E depois de algum tempo, ela passa a parecer quem somos. Foi isso que aconteceu comigo. Durante muitos anos, eu me sentia diferente. E por carregar algumas experiências difíceis, eu também carreguei muita culpa. E sem perceber, eu comecei a construir uma narrativa interna aqui dentro de mim. Tem uma coisa errada comigo. Era isso que eu carregava. E quando a gente acredita nisso, a gente começa a agir de acordo com essa crença. E era assim que eu agia. Não porque ela era verdadeira, mas porque eu acreditava que ela era. Uma crença se torna perigosa quando ela deixa de ser um pensamento e passa a ser uma identidade. Olhando para trás, eu consigo enxergar vários sinais. Eu aceitava situações que não deveriam. Eu pedia desculpa mesmo quando não era culpada. Eu me cobrava excessivamente. Eu buscava aprovação o tempo inteiro. Em alguns momentos, eu fazia coisas apenas para ser aceita, porque lá no fundo existia uma necessidade muito grande de ser vista. E hoje eu entendo que aquele comportamento não era o problema. Eles eram apenas sintomas. O problema estava na crença que existia por trás dele. Muitas vezes, o nosso comportamento não é o problema, o comportamento é apenas o sintoma. Você concorda comigo? Então, se você concorda, se inscreve aí e coloca aí nos comentários. Você já percebeu algum comportamento seu que talvez seja apenas um sintomas de uma crença sua profunda? Existe uma frase que escutamos muito: a verdade liberta. Você concorda? Eu concordo. Mas existe uma parte que quase ninguém fala. A verdade também dói. E dói muito. Não porque machuca, mas porque exige uma reorganização interna nossa. Quando começamos a perceber que uma crença não é verdadeira, precisamos aprender uma nova forma de viver. E isso dói. E isso também gera resistência, porque o nosso cérebro prefere aquilo que a gente já conhece, mesmo quando esse conhecido nos limita. Muitas pessoas resistem a mudanças porque não porque ela é ruim, mas porque é desconhecida. E foi nesse momento que eu comecei a perceber uma diferença importante. Entender uma crença não significa transformá-la. Você pode
Você pode assistir vídeos, ler livros, fazer cursos e ainda assim continuar repetindo os mesmos padrões. Isso acontece muito. Por quê? Porque a transformação acontece quando a nova verdade começa a ser vivida, quando você pratica, quando você escolhe agir diferente, quando você se permite ocupar espaços mesmo sentindo medo. Entender uma crença não é a mesma coisa que transformar uma crença. Hoje, eu consigo reconhecer muitas crenças que já enfraqueceram, mas existe uma que ainda estou aprendendo a integrar. A crença que eu preciso provar o meu valor. Talvez por isso eu tenha buscado aprovação durante tantos anos. Talvez por isso eu tenha esperado permissão de tantos momentos. Mas aos poucos eu estou aprendendo algo muito diferente. Meu valor não aumenta quando alguém me aprova. E também não diminui quando alguém me rejeita. Meu valor existe antes da aprovação. Meu valor não aumenta quando alguém me aprova, não diminui, não me rejeita também. Hoje, a pergunta não seja qual a crença está me limitando. Talvez a pergunta seja qual crença eu transformei em identidade, percebe? Porque uma coisa é ter uma crença, outra muito diferente é acreditar que você é essa crença. E eu quero deixar uma reflexão aqui para você. Será que você está tentando provar algo para o mundo? Ou está tentando provar algo para si mesmo? Então, se esse vídeo fez sentido para você, curte, compartilha, se inscreve no canal. E me conta aqui nos comentários. Qual crença você percebe que precisa questionar hoje? Porque toda transformação começa quando aquilo que estava no inconsciente se torna consciente. E lembre-se, quem tem um norte nunca se sentirá perdido. Até o próximo episódio do Mapa da Consciência.